A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Ouça bem, iremos estudar a palavra do Senhor hoje, é isso mesmo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus e sermos edificados com aquilo que Deus tem para nós neste instante. De uma maneira simples, clara e objetiva, sairemos deste estudo edificados para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pegue papel e caneta e vamos juntos percorrer pela Bíblia Sagrada, porque iremos falar neste instante sobre os falsos profetas. É muito sério o que nós iremos descortinar neste momento para todos vocês, tá ok? Então vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3. Diz o texto sagrado: mas também houve falsos profetas entre o povo. Assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E através da cobiça, eles, com falsas palavras, farão mercadoria de você, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Pedro é um homem experiente. Neste momento, pastor de igreja. Como ele mesmo diz, um presbítero entre o povo de Deus. Contudo, um grande alerta sobre os falsos mensageiros de Cristo, os falsos profetas, homem transvestido de pessoas boas, mas na realidade os seus corações estão abomináveis, homens cuja a ideia central é perverter o caminho de Cristo. Então aqui Pedro já está nos trazendo uma grande lição. Olha o que o versículo está nos trazendo. Mas também houve falsos profetas entre o povo. Que povo é esse que Pedro está dizendo? O povo de Israel. Quando nós lemos o Primeiro Testamento, nós iremos observar que levantou-se falsos profetas para perverter o povo, para enganar o povo. Muitas das vezes, os reis desviavam e permitiam com que essas falsas mensagens entrassem no meio do povo de Deus e acabasse arrancando do povo de Deus a verdadeira palavra. Quem não lembra do caso clássico do pastor, do profeta de Deus, Eliseu e Elias, que combateram fielmente os falsos profetas? Quem não lembra do profeta Jeremias, que combateu fielmente os falsos profetas? Quem não lembra de Miqueias, que combateu fielmente as falsas ministrações? Então nós tivemos no Primeiro Testamento muitos falsos profetas que se tornaram pedra de tropeço na vida de Israel. E Pedro faz o povo de Deus lembrar do que aconteceu com os hebreus, com a sua história, com o seu povo. E agora ele está dizendo: assim como entre vós também falsos mestres. Falsos mestres são pessoas que ensinam de maneira errônea a palavra de Deus. Falsos mestres são pessoas que pervertem o caminho da justiça. Falsos mestres são aqueles que trazem ideologia como pecado não existe. Falsos mestres são aqueles que trazem ideologia como não se preocupe com o inferno não existe. Falsos mestres são aqueles que dizem não existe eternidade no inferno, porque eternidade não existe e o inferno não existe. A eternidade é apenas um espaço de tempo que nós não conseguimos calcular. Falsos mestres como aqueles que se levantam dizendo: nós precisamos reformular a Bíblia Sagrada, porque esta Bíblia está arcaica. Falsos mestres como aqueles
que já se levantaram dizendo que você precisava de comprar um pedacinho do céu. Você tinha condições de comprar um pedacinho da cruz de Cristo, um pedacinho da espinha da coroa que estava na cabeça do Cristo. Falsos mestres como aqueles que mandam você passar pelo vale do sal, pelo manto de ouro, pela arruda, orar pela água sagrada e assim sucessivamente. São verdadeiras mandingas feitas no meio do povo de Deus. Então nós precisamos de ficar atento com esse secretismo religioso que nós estamos vivendo, porque ele tem pervertido o caminho da verdadeira palavra de Deus. Pedro, melhor dizendo, ele continua orientando que introduzirão encobertamente heresias condenáveis. Ora, senhores, o que é heresias condenáveis? É aquele tipo de ensinamento que tudo é permitido. É aquele tipo de ensinamento que você pode vir até Jesus como está, pode ficar como está. É aquele tipo de ensino que é levado ao rebanho de Cristo, que tudo é permitido. Só que Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele vai dizer: atenção, não transformeis a liberdade em libertinagem. Nós não podemos esquecer dos filhos de Eli, Ofni e Ofinéias, que com um coração pervertido se prostituíam no templo, que roubavam a oferta e não ouvia a palavra do seu pai. O que aconteceu com Ofni e Ofinéias? Deus permitiu a morte deles. Nós não podemos esquecer dos filhos de Judá, Onã e Er. Nós não podemos esquecer desses dois filhos de Judá, cuja Bíblia vai afirmar que, por causa da maldade do coração deles, Deus os matou. Nós não podemos esquecer que Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então existem ensinamentos que estão sendo levados para dentro das nossas igrejas, dizendo onde que o homem é o centro de todas as coisas, é a cereja do bolo. Temos que ter cuidado. Não é o homem que é o centro de todas as coisas. O homem não é a cereja do bolo. A igreja não está edificada em Pedro, como muitos acreditam que estão. Pelo contrário, a cereja do bolo se chama Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Por causa de Jesus, que temos a oportunidade de dizer que Deus é o nosso Pai. Foi por causa do sacrifício de Jesus que temos a oportunidade de vislumbrar a vida eterna ao lado dele para todo sempre. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com a libertinagem, cuidado com aquilo que eles estão tirando no meio do povo de Deus. A certeza que Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja imaculada, para levar para o alto céus uma igreja que não se curvou diante das heresias deste mundo. Olha o que o texto bíblico continua nos ensinando através do ministério de Pedro. Eles vão introduzir de maneira encoberta heresias condenáveis e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre ti ou sobre si repentina destruição. Quando você participa de um culto aonde que não se lê a Bíblia Sagrada, que não se fala de Jesus, que não tem mais o rito da oração, que os louvores não são mais louvores de adoração, são qualquer uma outra coisa menos Cristo, palavra, oração e adoração, você precisa sair deste ambiente. Um ambiente aonde Jesus não está, é um ambiente que nós não podemos ficar. Em uma das 7 igrejas do Apocalipse tem algo preocupante.
Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está fora de muitas igrejas, de muitos altares, de muitas ministrações, de muitas músicas, de muitos pastores, de muitos cantores e de muitos evangelistas. Nós não podemos permitir que essa falsa ministração, que arranca Jesus do centro da nossa vida, possa fazer parte de nós. Fiquemos, pois, atentos àquilo que a Bíblia está a nos orientar neste momento. Pois bem, Mateus capítulo 7, versículo 15, vamos ler a Bíblia neste momento? Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que está escrito. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não vêm, senhores, de qualquer jeito, maltrapilho, errando o vernáculo da língua portuguesa. Eles não chegam até o povo de Deus sem instrução, sem conteúdo. Pelo contrário, eles chegam como ovelhas, mas o seu interior é de lobo. Eles chegam como pessoas mansas, mas o seu interior são de serpentes. Eles chegam com o espírito do engano, e nós precisamos ter discernimento espiritual para entendermos que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água amarga e água doce. Precisamos de ter o discernimento espiritual para poder nos nutrir daquilo que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Lerei novamente o que o texto sagrado está nos dizendo. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São pessoas que vêm para arrancar a tua alma, para arrancar os seus recursos, para arrancar de você a certeza do céu, para arrancar de você a certeza do Evangelho, para arrancar de você a certeza que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para arrancar de você que Cristo é Deus, para arrancar de você que Cristo é o Filho de Deus, para arrancar de você que Cristo é a encarnação, para arrancar de você que Cristo é o Salvador da humanidade. Não paremos por aí. Vamos para Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. O versículo que nós iremos ler é o versículo de número 11 e o versículo de número 24. Diz o texto: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Observe, a situação está tão séria, que nós, cristãos, já viramos chacotas nas redes sociais. Observe os conteúdos que estão sendo explorados no meio das redes sociais. Pessoas em imitação de línguas estranhas, imitando pastores, imitando cristãos, imitando uma comunhão entre os santos. Por que estão fazendo chacota? Por causa dos falsos profetas, daqueles que enganam a muitos. Um caminho largo, porta larga, que leva à destruição daqueles que de fato querem servir a Deus, mas estão sendo enganados pela boa palavra, pela boa oratória, pela boa aparência, daqueles que a Bíblia chama de falsos profetas. O versículo de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? É a permanência no pecado. Não tem mais perdão de pecado, as pessoas não creem mais nisso. A Bíblia Sagrada deixa registrado: aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia. Não precisa mais confessar.
porque Deus sabe de todas as coisas. O acúmulo do pecado gera iniquidade. Mas olha o versículo 24. Porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Não tem os salvos, como eu e você, que temos 100% de certeza da nossa salvação, que estamos militando porque nós entendemos que o céu é ganho à força? Pois bem, se nós não ficarmos atentos, os falsos profetas conseguem nos enganar. O texto bíblico é diretivo, é assertivo, é atual. É como o jornal do dia de hoje diz: farão, e eis que eles farão. Eles farão grandes sinais e maravilhas. Meus irmãos, sinais, maravilhas, curas, é uma isca para atrair pessoas. E quantas pessoas não colocam em xeque a idoneidade do outro por causa dos sinais que ele está fazendo? Não, é homem de Deus, olha a cura. Não, é homem de Deus, olha o milagre. Não, é homem de Deus, olha o que Deus está fazendo através deles. Não podemos esquecer do alerta que Jesus nos dá. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas um outro alerta que Jesus nos dá. E naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais, maravilhas e prodígios. E ele terá que ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, o fato da pessoa curar, o fato das pessoas fazerem sinais, isso não é prova que é homem de Deus. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Deus pode curar, e como Deus cura, Deus pode manifestar sinais como Ele manifesta, mas isso não pode ser o centro de uma ministração, a base de uma comunidade religiosa. Cristo precisa estar ali. Paulo vai afirmar: eu levo em meu corpo as marcas de Cristo. Uma igreja que não é marcada por Cristo não pode ser chamada de igreja cristã. Uma igreja que não é marcada por Cristo não pode ser chamada de uma igreja cristã. Tem mais? Vamos para o texto bíblico. Atos capítulo 13, por favor. Vamos ver o que nós temos aqui. Atos capítulo 13. O versículo é o de número 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Esse, chamado Barnabé, e Saulo desejavam ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Olha que coisa! Os falsos profetas, o objetivo deles é afastar o povo de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Está escrito na Bíblia Sagrada que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, mais fé é injetada em você. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, mais fé é injetada em você. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, mais fé é injetada em você. Então os falsos profetas não querem que você ouça a palavra de Deus. Por quê? Porque se você ouvir a palavra de Deus, a fé, ela vai ser injetada em você a ponto de você não precisar mais deles. E eles sabem disso, porque o véu foi rasgado. Nós não terceirizamos oração, nós não terceirizamos milagre, nós não temos uma barreira para que nós venhamos ter acesso a Deus. Pelo contrário, o véu está rasgado. Eu não preciso de Pedro, Maria, João, eu não preciso mais desses homens para interceder, porque agora nós em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Então nós podemos orar.
E quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus responde. E por causa da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, o milagre acontece. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a única coisa que desagrada a Deus é a ausência de fé. Quando ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. E se você não tem fé, você não agrada a Deus. Mas quando você ouve a palavra de Deus, a fé é injetada em você. E você tem condições de orar, de buscar, de se dedicar a Deus. E Deus responder a sua oração. Glórias a Jesus. Por causa disso, vamos para a Bíblia? 1 João, capítulo 4. Olha o que o apóstolo João diz. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo o espírito. Você está entendendo do milagre? Você está entendendo das maravilhas e dos prodígios? E agora João está dizendo, não creais em todo o espírito. Ah, mas revelou. Não creais em todo o espírito. Ah, mas o que ele falou cumpriu. Não creais em todo o espírito. Ah, mas ele curou. Não creais em todo espírito. Olha o que João nos alerta. Mas provai se o Espírito de Deus. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Mas provai se os Espíritos são de Deus. O diabo faz milagre. O diabo também adivinha número da identidade. O diabo também te chama pelo nome. Ah, mas evangelista, eu não estou entendendo isso. Vamos para Atos, por favor. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos de Deus. Esses homens são servos de Deus, que nos mostra o caminho da salvação. Olha que coisa! Um espírito maligno de adivinhação estava dentro da vida daquela menina, dando lucro para aquela menina, e quando Paulo e Silas, Paulo e Barnabé passam em determinada região, ela diz, esses homens são filhos, são servos de Deus. Eles falam do caminho da salvação. Ora, aparentemente, na ótica humana era Espírito de Deus. Mas quando temos o discernimento espiritual, o que acontece? Paulo expulsa aquele espírito imundo daquela menina e ela não consegue adivinhar mais nada. Mais nada. E aquela moça deixa de dar lucro porque o espírito do engano só serve para dar lucro àqueles que é usado por este espírito. Meus irmãos, precisamos estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo, àquilo que nós estamos vendo. Não acredite que todas as pessoas que estão vivendo no ápice do seu ministério têm nele o Espírito de Deus. Coloque um ponto de interrogação, analise, observe a vida dele, fique atento. Nós, como servos de Deus, não podemos crer em qualquer pessoa. Precisamos analisar se as palavras que saem dessas pessoas estão, de fato, convergendo com a Bíblia Sagrada. Lembra dos bereanos? Quando Paulo pregava, eles consultavam as Escrituras para saber se o que Paulo pregava, de fato, estava linkado com as Escrituras. Precisamos ter a prática de ler a palavra de Deus. Precisamos ter a prática da oração e ter
condições de pedir a Deus o discernimento espiritual. Você não pode viver uma vida de menino espiritual. Você precisa aprender uma coisa: Deus quer a sua maturidade. Falando de Jesus, a Bíblia vai dizer: e ele crescia na graça, no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Vamos para Marcos. Olha o que Marcos diz. Marcos é pesado o que ele fala. Marcos capítulo 13. Marcos é pesado. Marcos 13. Marcos 13, versículo de número 22 e 23. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Agora a observação: ficai atentos, eis que eu tenho predito todas essas coisas. Um alerta do próprio Jesus. O próprio Jesus nos trazendo um alerta: ficai atentos. Ficai atentos. Não creia em qualquer espírito. Não siga qualquer pessoa. Não permita as suas emoções sobrepor a sua razão. Olhe para a Bíblia Sagrada e analise as Escrituras. Está escrito na Bíblia Sagrada: e o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Até quando teremos uma igreja morta? Até quando teremos um povo mórbido? Até quando teremos um povo frio na fé? Por falta de conhecimento, de buscar ao Senhor, de ler a Bíblia Sagrada, de caminhar com Jesus. Não se permita a morte espiritual pela ausência da palavra de Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é vida, Jesus é a água, Jesus é o alimento, Jesus é o nosso pão, Jesus é tudo que nós precisamos. Então, se nutra da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós partimos agora para o versículo 2 do capítulo 2 do texto que nós lemos. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Você está entendendo? E muitos seguirão as suas maneiras. O que é isso? É mania. Você observa que um jogador de futebol, aqui no Brasil pelo menos, ele, quando está no auge da sua carreira, se ele faz um corte de cabelo diferente, todos os moços, menininhos, querem fazer um corte de cabelo igual dele. Se ele compra um carro de uma cor tal, as pessoas que idolatram, que admiram aquele jogador, querem comprar o carro igual ou da mesma cor que aquele jogador. Quando ele faz um contrato com uma determinada empresa e pega material esportivo daquela empresa, as pessoas querem também ter o mesmo modelo de material da mesma empresa daquele jogador. Por quê? Porque ele é um modelo, as pessoas estão seguindo. Só que o texto bíblico está dizendo: e muitos seguirão a maneira perniciosa, o pecado que eles cometem, o erro que eles cometem, a ignorância que eles têm, vai ser também replicada pelos seus seguidores. Ficai atento para não perder a sua salvação por causa de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, porém têm compromisso consigo mesmo, com a ganância, com o dinheiro. São verdadeiros covis de ladrões. Fiquem atentos. Pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E agora nós encerramos no versículo 3. E através da cobiça, eles, com falsas palavras, farão mercadoria de vocês.
sobre o qual o julgamento não tardará, e a sua perdição não adormece. Aqui resume o objetivo deles. Nós já os conhecemos pelos relatos bíblicos que nós acabamos de citar aqui, e aqui nós observamos o objetivo deles. Qual é o objetivo deles? A cobiça, que leva às falsas palavras para fazer dos seus ouvintes mercadoria. A cobiça, que leva a falsas palavras para fazer dos seus ouvintes a mercadoria. E é por causa disso que eles gostam, e eles amam, e eles adoram arrancar dinheiro daqueles que começam a caminhar na fé. Ficai alerta, fique atento, cuidado. Provai e vede que o Senhor é bom, e os falsos profetas são nocivos à nossa fé. Deus abençoa o teu povo, abençoa os seus filhos, guarde em nome do Senhor Jesus. Os dê discernimento, Senhor, para que eles entendam de fato quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe tudo que é seu. A paz do Senhor Jesus.